Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 29 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora que falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Mas Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que alegria que vem do Senhor, de podermos, mais uma semana, vivermos a alegria de ouvir, de meditar e de alimentar dessa palavra que nos traz salvação. E eu desejo sempre que cada um possa fazer esse compromisso de colocar a palavra de Deus como primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Porque é essa palavra que vem do Senhor, que direciona os nossos passos, que dá um sentido real à nossa existência e que nos faz entender quem nós somos, de onde viemos e para onde o Senhor quer nos levar quando Ele voltar. E Jesus, com esse cuidado, com essa sabedoria, Ele dava as últimas instruções para os discípulos. E chegou esse momento final, que os discípulos, depois de tudo que eles viveram, depois de tantos momentos com o Senhor, e muitos momentos desses eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Mas antes de Jesus subir, Jesus dando as últimas instruções, eles chegam então a declarar: Senhor, nós sabemos quem é o Senhor. Nós cremos que o Senhor veio da parte de Deus. E Jesus falou com eles: agora que vocês estão crendo, mas vai chegar um momento, e ele já chegou, que vocês vão dispersar. Então Jesus mais uma vez falava com eles. Eles declaravam que estavam crendo no Senhor, mas eles ainda não estavam crendo, porque eles ainda passariam essa experiência de dispersar, de abandonar o Senhor, na hora que o Senhor mais iria precisar deles. E olha, meu irmão e minha irmã, que Jesus falou tudo isso com os discípulos antes de acontecer, para que quando eles lembrassem desses fatos, eles pudessem ter a certeza que Jesus é Deus, é Senhor. E Jesus então anuncia aquele momento em que os discípulos, com medo de também sofrerem o que Jesus estava sofrendo, eles então se dispersam e abandonam o Senhor. Abandonam aquele que fez tudo por eles. Mas a alegria no nosso coração, e eu creio que também foi a alegria dos discípulos e o que impulsionou os discípulos na missão, é que eles arrependeram, assim como Pedro, e continuaram caminhando com o Senhor e foram revestidos do Espírito Santo. Mas Jesus fala com eles: vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar só, porque o Pai está comigo. E Jesus vai afirmar
É muito importante nós entendermos isso. Jesus vai dizer para eles: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Tudo que Jesus falava com os discípulos, as coisas que iriam acontecer, Jesus não falava para desanimar os discípulos. Jesus falava para confirmar que Ele é Deus e para mostrar a realidade da missão. E uma grande beleza do nosso Deus é essa: o Senhor nunca escondeu, nem dos discípulos, e Ele não esconde de nós, que ser um discípulo dele não é fácil. Jesus nunca quis enganar ninguém. Jesus nunca quis que ninguém o seguisse sem realmente saber o que iria passar. E é por isso que Jesus alertou os discípulos de tudo o que eles iriam sofrer. E é por isso que o Senhor também nos fala: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus foi muito claro que o caminho da eternidade é o caminho do Calvário. O caminho da vida eterna é o caminho da cruz. É o caminho da renúncia. Jesus nunca se preocupou em agradar as pessoas, fazendo com que as pessoas pudessem imaginar que ser um cristão era fácil. E não é. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se está sendo fácil a caminhada de cristão, algo está errado. Se parece ser fácil ser cristão, algo está errado. Porque ser cristão de verdade é carregar a cruz, é estar com o Senhor na hora da dor, do sofrimento. Ser cristão de verdade é ser perseguido, é sofrer pelo nome de Jesus. Mas não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento por aquele que primeiro sofreu por nós. E é um sofrimento que vai vencer a morte, que vai destruir todo o mal. Quando nós sofremos pelo Senhor, nós estamos gerando vida em nós e na vida das outras pessoas. Porque quando Jesus sofreu por nós, foi isso que Ele fez. Foi o seu sofrimento que nos deu vida. Foi a sua morte que nos deu vida. Foi a sua entrega que nos deu liberdade. Foi a sua condenação que nos deu salvação. Então, quando nós padecemos pelo nome do Senhor, você pode ter certeza, nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando com passos firmes em direção à santidade. Porque, meu irmão e minha irmã, ser cristão é muito mais do que práticas exteriores. Ser cristão exige mesmo renúncia, desejo de mudança de vida. Ser cristão é deixar ser guiado, conduzido pelo Senhor, estar disposta a pagar o preço. E acima de tudo, testemunhar Jesus. O quanto o mundo precisa do nosso testemunho. Quando nós lemos a história, os Atos dos Apóstolos, quando nós lemos a história dos santos da igreja, daqueles que entregaram a sua vida, não foi fácil para ninguém. Os apóstolos, depois de tudo que eles passaram, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles caminharam firmes até o fim. E não tiveram vida fácil. Era perseguição e provação todos os dias, mas eles foram fiéis até a morte. E o relato é que eles padeceram, sofreram, agonizaram de dor nas suas mortes, mas foram fiéis até o fim. E é por isso que Jesus alerta:
É por isso que Jesus falava tudo com os apóstolos. Mas Jesus falava das lutas, das dificuldades, mas também falava do prêmio para aqueles que perseverarem até o fim. Sim, meu irmão e minha irmã, existe uma recompensa que nada, nem ninguém nesse mundo pode nos dar. E que também não pode ser comprado mais, porque já foi comprado com preço de sangue. Existe uma eternidade nos esperando. Existe o céu nos esperando. Mas antes de irmos para o céu, assim como Jesus, por causa do seu nome, pelo título que nós carregamos de cristãos, nós vamos sofrer. Mas esse sofrimento vale a pena. Esse sofrimento traz vida. Esse sofrimento traz as pessoas de volta para Deus. Esse preço que nós pagamos para que o nome do Senhor possa ser glorificado, para que o nome do Senhor possa ser exaltado. E nunca se esqueça, Jesus nos falou todas essas coisas, assim como Ele falou para os discípulos, para que nele possamos ter paz. E é essa paz que o Senhor deseja para nós. Essa paz que eu gosto tanto de falar. Porque é a paz que nos dá a tranquilidade na hora da dor. É a paz que não nos deixa desesperar nos momentos de perseguição e nos momentos difíceis. A paz que nos faz olhar para Deus e saber que Ele está conosco. É por isso que Jesus falou com os discípulos e fala comigo e com você. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E Jesus finaliza, e eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção. Ele falou com os discípulos: no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, mas não tenham medo, tenham coragem, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Esse versículo é um versículo que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso coração, todos os dias. Jesus deixa claro: vocês vão ter tribulações, vocês vão sofrer. O mundo vai se levantar contra vocês por causa do meu nome. Vocês vão ter tribulações, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser rejeitados. Mas também, através de vocês, pessoas conhecerão o amor de Deus. Através de vocês, pessoas terão suas vidas transformadas. Através de vocês, o Evangelho vai chegar em todas as partes do mundo. Então não tenham medo do mundo. Não tenham medo das perseguições e das tribulações. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, essa é a grande mensagem do Senhor que precisa ecoar no nosso coração. Vocês vão ter tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci. E é Jesus falando com os discípulos: se eu venci, vocês também podem vencer, porque vocês estão comigo e eu estou com vocês. Essa é a grande verdade. Nós vamos ter tribulações, nós vamos sofrer, mas nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus sofreu, e sofreu muito, mas Ele venceu. E o Senhor declara: eu venci. Então, se eu venci, vocês também podem vencer. E como que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo quando Ele foi fiel ao plano do Pai, à missão que lhe foi confiada. Jesus venceu o mundo quando, lá no início da sua missão, Ele não cedeu às tentações de Satanás, mas foi fiel até o fim.
Jesus venceu o mundo quando, sabendo toda a dor que ele iria passar, ele suportou toda a dor. Ele suportou todo o peso da cruz e se entregou por nós, doando a sua vida para nos salvar. Jesus venceu o mundo quando ele abriu mão do poder, quando ele abriu mão da sua realeza e se fez um de nós. Jesus venceu o mundo quando ele mostrou para as pessoas que ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E eu era uma dessas pessoas, e você também. Então nós vencemos o mundo quando nós temos a coragem de ir contra esse sistema de pecado. Nós vencemos o mundo quando nós assumimos o nosso chamado e, segurando nas mãos do Senhor, nós temos a coragem de pagar o preço que tivermos que pagar para que o nome do Senhor possa ser e possa continuar sendo adorado e glorificado. Então Jesus fala: vocês vão ter tribulações, mas tenham coragem. E se você está passando tribulação, tenha coragem, luta de cabeça erguida, não se entregue, não se renda. Se o mundo está te pressionando para você abandonar sua fé, não se entregue, continua firme, olhando para o Senhor, porque Ele é fiel e Ele é Deus acima de tudo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado de coração, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos preveniu, nos alertou e nos alerta de tudo, para que através da sua palavra possamos ter certeza que essa palavra é fiel e verdadeira. Hoje, Senhor, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa fraquejar, não nos deixa ceder às tentações desse mundo. Mas que com ousadia, com coragem, nós possamos lutar. E cheios do Espírito Santo, nós possamos romper com todo sistema desse mundo. Que possamos, no seu nome, evangelizar, testemunhar, proclamar a sua verdade e a sua salvação. E assim como o Senhor alertou os discípulos, o Senhor continua nos alertando. Por isso, Senhor, dai-nos a sabedoria para nós entendermos que te servir não é fácil, que ser um cristão de verdade não é fácil. Mas nós podemos, porque o Senhor está conosco, segurando a mão de cada um de nós, Senhor. Tira todo medo, tudo aquilo que não nos deixa evangelizar, tira, Senhor, liberta. E como o Senhor falou com os discípulos, aqui vocês vão ter aflições, tribulações, mas tenham coragem. Dá-nos a unção da coragem, Senhor, a ousadia, a fé apostólica, para que no seu nome possamos caminhar, no seu nome possamos proclamar a graça, o amor, a misericórdia e o perdão. Usa-nos, Senhor, onde nós estivermos, que possamos levar a sua mensagem de amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.